Olá, bem-vindos ao Espaço para Diálogo da Semana de Arte, Conexões para a Plena Cidadania da Pessoa com Deficiência. Eu sou Stephanie, uma mulher branca com os cabelos lisos e verdes. Estou usando um óculos de aro arredondado e uma blusa azul marinho. O tema do encontro de hoje é deficiência e perspectiva no campo da arte e educação. Para conversar com a gente, está aqui a coreógrafa Carolina Teixeira. Olá, bom dia. Meu nome é Carolina Teixeira, eu sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, um pouco arredondado. Nesse momento estou usando um óculos com um brilhozinho dourado, estou usando batom na cor rosa, os lábios relativamente medianos, nariz largo de frente e um pouco afilado de lado. Meus cabelos são cacheados, curtos na altura da orelha, e eu estou trajando nesse momento uma blusa de malha na cor branca. Ao fundo eu tenho um estante com alguns objetos, alguns utensílios, pequenos livros, CDs e alguns bonequinhos para decorar a estante. Convidamos também a arte educadora Desirê Elisa. Olá a todos, todas e todos. Meu nome é Desirê Elisa, como dito pela Stephanie, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos ondulados, bagunçados, na altura do ombro, tenho uma franjinha curta, sobrancelha grossa, estou com um delineador nos olhos, tenho um nariz fino, um piercing no septo, estou usando uma camisa xadrez vermelha e o fundo atrás de mim é uma parede verde com duas listras horizontais mais verdes escuras. Agradeço por estar aqui. Bom, para começar o nosso papo de hoje, eu pensei em uma pergunta disparadora que vocês podem ir respondendo no meio da fala de vocês, que é: como a arte e educação e o não acesso dela de pessoas com deficiência implica na nossa vida como pessoa com deficiência e na nossa vida como cidadão coletivo, pensando também nas pessoas que não possuem deficiência. Bom, na minha perspectiva, essas compreensões elas vêm sofrendo algumas mudanças ao longo dos anos, né, das décadas. Se a gente for pensar no que era possível discutir sobre arte e deficiência entre a década de 80 e de 90, era praticamente inimaginável ver nos territórios artísticos a participação de pessoas com algum tipo de deficiência, porque talvez a década de 80 e de 90 tenham sido os momentos mais cruciais nesse debate no Brasil e no mundo, porque foi justamente a era das transformações tecnológicas, né, dos corpos hipervirtuosos, dos corpos hipereficientes, e que foram estimulados naquele período da produção artística a trabalhar com tecnologias, com a robótica, com a estética dos ciborgues, com o uso de mapeamentos virtuais, né, no início, a formação e a construção da internet naquele momento. Então, falar de acesso naquele período era realmente falar de algo que ainda precisava ser construído, principalmente dentro dos territórios de arte, dos sistemas tradicionais de arte, os museus, as galerias, os teatros, as casas de cultura. Mas, ao mesmo tempo, é essa época, justamente essa, que vai fazer com que o movimento das pessoas com deficiência, ao começarem a se incluir nos palcos, nos cinemas, como pintores, como escultores, foi justamente o que provocou o levante de um primeiro movimento cultural, de articulação, de diálogo, de projeção, de alguma forma em eventos específicos, né, como o projeto Arte Sem Barreiras, que foi um projeto pioneiro no Brasil, da Albertina Brasil, que reunia a produção e a exibição de espetáculos, de exposições, de filmes, de músicas, apresentações musicais, que permitiam a participação de pessoas com algum tipo de deficiência. Claro que ainda numa perspectiva muito tímida, por vezes assistencial, por vezes um pouco panfletária, mas quando pensamos no contexto que era e que representava aquela época, era o que se conseguia fazer, era o que se conseguia almejar, né? Até do ponto de vista de uma visibilização, porque não eram corpos vistos, como ainda continuam não sendo. Só que hoje nós temos, até mesmo pelo crescimento das redes sociais como um todo, da literatura produzida ao redor do mundo e dos sistemas de auxílio, de financiamento culturais, né, alguns específicos, outros nem tanto, a gente já começa a ter uma projeção um pouco maior e possibilidades, inclusive, como essa que a gente está tendo aqui de diálogo, né? Então, é importante frisar esses momentos e, de uma certa forma,
a perspectiva que se tem hoje. Claro que ainda há muito a se fazer, principalmente do ponto de vista da construção de autonomias, né? Ser um artista com deficiência no Brasil não é fácil, como também ser um artista sem deficiência não é fácil, mas há uma necessidade de reconhecer esse processo de construção artístico e educacional, por consequência, como também um reconhecimento da nossa autonomia, da nossa emancipação política. Primeiro, como cidadãos, cidadãs, né, e no território artístico, na nossa profissão como artista. Isso é muito importante, que isso seja validado mesmo como Estado de Direito, e não mais de constante justificação social, né? Somos isso, somos aquilo, mas legitimar que já estamos aqui produzindo há muitas e muitas décadas. Queria complementar mesmo a fala da Carolina, que, de fato, é bem amplo, né, a gente pensar no nosso acesso, mas também, coletivamente, é importante, quando a gente olha para trás, a gente entender, como a Carolina falou, a gente já estava aí produzindo há muito tempo, né, só que como nos identificavam e como estavam nos vendo, né, a gente tem os modelos de entendimento, né, de o que é, de quem é a pessoa com deficiência, né, a gente passou por um modelo caritativo, a gente passou pelo modelo social da pessoa com deficiência, que foi um modelo que foi instituído aí pela eclosão do movimento social das pessoas com deficiência no pós-Segunda Guerra Mundial, né, voltando ali dos períodos de guerra, e hoje a gente tem uma luta que tem mais a contribuição das mulheres com deficiência, que é a luta pelo reconhecimento como modelo biopsicossocial, né, de entendimento da pessoa com deficiência. E é uma contribuição do feminismo mesmo, para a gente poder entender que as corpas, né, das pessoas com deficiência, elas não são homogêneas, né, nós temos diversas DEFs, diversas deficiências, que precisam de métodos, estratégias diferentes para que tudo possa ser acessível para elas. Então, esses entendimentos vão se modificando, mas a gente já estava aí, a gente sempre teve, né? A gente pode lembrar do Antônio Francisco Lisboa, que é o Aleijadinho, a gente pode lembrar da Anita Malfatti, do Arthur Bispo do Rosário, né, da Nazaré Pacheco, tem uma diversidade de artistas, aqui eu estou citando artistas visuais, tem a Mary Duffy, que em 95 fez uma performance bem nesse período que a Carolina Teixeira está falando, de uma coisa meio transhumanismo, uma coisa meio ciborgue, que teve uma fetichização até de corpos com deficiência, de próteses, mas foi um momento onde nós, pessoas com deficiência, já estávamos ali querendo falar por nós mesmos. E isso é importante a gente pensar e a gente lembrar, que a gente vai indo conforme a gente vai sendo visto, conforme a gente vai sendo compreendido, a gente vai avançando. E é por isso que é importante esse entendimento coletivo também, né, da bipedia, das pessoas sem deficiência, como diz Eduó, né, de nos entender como, inclusive, como seres e corpas produtoras de cultura. E contribuintes da sociedade, porque a gente sabe, eu só queria adicionar um dado, que o Brasil está lá estampado na nossa bandeira o lema Ordem e Progresso, e a gente sabe que esse lema vem de uma influência positivista, de uma influência eugenista. A gente sabe que São Paulo, eu sou daqui de São Paulo, e a gente sabe que São Paulo foi a capital que primeiramente acolheu concursos de eugenia, né, eram concursos de beleza do que seria um melhor padrão, né, reuniões de eugenia, foi a capital, a primeira capital da América Latina a brigar. Então a gente tem um passado de eugenia aqui na América Latina, aqui no Brasil, a gente não pode deixar isso de lado. E graças a isso, a gente vem enfrentando um capacitismo estrutural ferrenho. É importante, eu estou trazendo esse dado, que é uma das propagandas de eugenia, uma das propagandas nazistas, inclusive, tem um cartaz que é um homem segurando em uma tábua duas pessoas com deficiência. E é um homem comum, normativo, segurando essa tábua. E qual que era a ideia? Você, cidadão, trabalhador, sem deficiência, está o quê? Seus impostos estão sendo, seu trabalho está sendo para essas pessoas poderem viver. Essas pessoas estão o quê? Nas suas costas. Essa era a leitura nazista. Por quê? Porque tem esse viés, esse olhar capacitista de que nós não contribuímos com a sociedade. E quando a gente olha para Anita Malfatti, quando a gente olha para Arthur Bispo do Rosário, né, para Nazaré Pacheco, para tantos outros artistas que contribuem, que fazem parte da história da arte brasileira, inclusive, a gente vê que a gente contribui para caramba. Só que quem reconhece a Anita Malfatti como mulher com deficiência? Né? Quem reconhece Tarsila, que foi mulher com deficiência adquirida, que na velhice ela adquiriu DEF, né?
Então, esses reconhecimentos fazem parte de um processo de quebra de barreira atitudinal para a gente se ver nesses espaços, se ver possíveis. Então, nos atinge a falta de acesso na arte e educação, passa muito por a forma como nos veem socialmente. Inclusive, como tem visto esses produtores de arte e cultura que já estão aí há muito tempo, mas que às vezes esquecem, né, de falar desse fator identitário que é tão importante para a gente, né, para a gente se ver também. Muito interessante, as falas de vocês muito ricas, muito potentes. E eu queria puxar um pouquinho para agora. Vocês fizeram um panorama histórico super necessário. E eu queria trazer um dado para a gente pensar um pouquinho isso no âmbito educacional. De acordo com a última pesquisa do IBGE, 1% das pessoas com deficiência no Brasil estão conseguindo concluir o ensino superior. Queria saber um pouco de vocês, o porquê isso vem acontecendo, o porquê em 2016 eram 3% e agora é 1%. Por que houve essa queda? E por que isso é tão assustador quando a gente pensa que a inclusão de pessoas de baixa renda, de pessoas que não fazem parte de uma certa elite, entrar no ensino superior já é complexo, se manter lá mais ainda, porque é tão alarmante ser 1% das pessoas com déficit que conseguem concluir? Primeiramente, o dilema da inclusão no Brasil é grande, né? Em 2011, quando eu publiquei a primeira edição de Deficiência em Cena, que foi a conclusão de uma pesquisa de mestrado, né, fazendo esse estudo sobre a perspectiva da inclusão no Brasil e no mundo, detectou justamente isso, né, que há um dilema na forma como se concebe ainda o projeto inclusivo nacional, que por vezes ele está muito mais voltado para uma construção de oportunidades, de chances sociais, do que verdadeiramente de um processo de inclusão efetivo. Então, é até bom pegar um gancho da fala da Desirê, né? Eu não sei, pelo que eu acompanhei, ela acompanha os estudos realmente do que é a questão da deficiência enquanto fenômeno, mas há um dado que é basilar, né? Que é justamente esse dilema de se entender o que é o processo de inclusão de uma pessoa dentro da sociedade. E, historicamente, nós somos corpos excluídos, né? Há historicizados do ponto de vista da história. Então, por essa característica de já sermos corpos ahistoricizados, né? Porque foram poucos os que se reconheceram como deficientes no mundo, e isso é muito importante ser dito e ser afirmado, porque o processo de reconhecimento hoje não é tão doloroso como até 30 ou 40 anos atrás, né? E também há um fator econômico, as pessoas que tinham deficiência e que tinham mais condições econômicas, mais condições de formação, de acesso à família, de acesso à saúde, né? Isso nos diferencia muitas vezes também na forma como nós construímos essa autonomia no campo da educação. Só que há um dilema, e agora dentro de uma universidade eu posso lidar com isso diariamente, que é justamente essa perspectiva de querer incluir, de construir um discurso inclusivo, leis, estatutos, cartilhas, manuais, mas quando nós nos deparamos com a instituição física, nós não temos o acesso. Então, muitas vezes, esse estudante ele vem embebido de toda uma política inclusiva, de todo um discurso que estabelece, que legitima o que ele tem direito a acessar, mas quando ele chega no ambiente, no espaço arquitetônico, ele não consegue minimamente entrar, né? Então, são vários os exemplos no Brasil, a gente pode citar aqui na UFRN mesmo, que boa parte do projeto da acessibilidade foi feito na época que a Roda Viva dançava. A Roda Viva prestava consultoria, né? Para quem não conhece, a Roda Viva era uma companhia de dança que iniciou um trabalho na década de 90, e muito do que se construiu artisticamente, e bem mais especificamente na área da dança, que é a primeira a incluir pessoas com deficiência no Brasil de forma profissional, foi e deixou resquícios e legados dessa percepção dos espaços, das universidades, das escolas, dos centros de cultura, dos teatros. Mas no campo da educação, essa ideia entre ter o acesso e ter uma realidade condizente a esse acesso tem uma distância muito grande. E não somente o acesso estrutural, arquitetônico, mas uma mudança mental, psicológica, não é? Uma mudança nas estruturas comportamentais, para que esse estudante seja acolhido, seja recebido como um cidadão que tem direito à educação e que precisa estar ali naquele espaço para ocupá-lo, para também contribuir com as formas de pensar, porque até mesmo porque os estudos da deficiência, todas as lutas, todos os modelos foram construídos, inclusive a própria noção de acessibilidade, né, do
acesso universal, ele se dá nos espaços educacionais, nas universidades, nos colleges, nas escolas. Então, é preciso que se entenda que a área da deficiência é uma área de produção de conhecimento e que precisa da participação de pessoas com deficiência lá e principalmente delas, para que essa área tome uma proporção maior e contribua para as outras áreas também. É isso tudo que a Carolina falou, e com muita propriedade, e inclusive trazendo aqui no final a questão de é preciso a gente estar lá. E aí eu vou complementar que é preciso a gente estar no ensino superior, é preciso a gente conseguir acessar, e é preciso a gente conseguir permanecer, né? E às vezes o que a gente repara, eu como mulher com deficiência que também passou pela academia, que também passou pela vida universitária, e que está aí também nesse meio das artes, a gente vê que há uma intenção de abertura de cota e abre e a gente está lá. Tem muitas questões que têm nos impedido de acessar o ensino superior, né? Muitas questões desde a educação básica, que a gente, inclusive em 2010, a gente estava lutando contra o decreto 10.502, né? Que queria especializar as escolas, né? Colocar a gente segregada nos cercadinhos de escolas especializadas. E a gente sabe, isso é um dado, Mariana Rosa, que é pedagoga e jornalista, e é mulher com deficiência também, ela trouxe recentemente uma entrevista que é um dado, é uma constatação, né? Nenhuma pessoa com deficiência sai dessas instituições, escolas especializadas pronta para um vestibular, pronta para um processo seletivo, né? Por quê? Porque geralmente essas escolas especializadas não têm currículo, não segue o currículo. Então é importante a gente pensar a importância da inclusão não só para a pessoa com deficiência, mas também para a pessoa que não tem deficiência. E aí eu vou trazer um outro dado que eu acabei de ver hoje, mais uma notícia de um jovem autista que foi agredido por seus colegas de classe na escola. E daí as pessoas pensam, nossa, eu vou levar meus filhos para uma instituição especializada porque eu tenho que proteger eles dessas agressões. Mas, de fato, é preciso, e a gente tem isso desde 1999, com as assinaturas de convenções, tem a Convenção da Guatemala, que fala sobre ser uma obrigação estatal a sensibilização da população por meio de cursos e formações, um pouco o que a gente está fazendo aqui, essa conversa, mas isso é uma obrigação do Estado. Por quê? Porque a sensibilização das pessoas, as pessoas precisam aprender a conviver com o diferente, né? Então, a falta de acesso nosso ao ensino superior vem desde a escola, desde como se dá a estrutura de educação que a gente tem aqui, né? A Ana Maria Tereza Mantuan já tem uma referência muito boa, é uma das primeiras pessoas a falar de inclusão na escola. Então, é importante a gente pensar que vai começar desde daí, desde esses processos de segregar ou não a gente, ou esse não é o seu lugar é em outro setor, enfim. E quando a gente chega hoje, né, a gente vê até uma busca de professores, de educadores do ensino fundamental 1, 2 e médio, em ir buscar realmente formações, ir em palestras, em rodas de conversa, porque hoje a gente consegue ter um pouquinho de protagonismo de fala para poder trazer as nossas vivências. Eu sinto nas falas, inclusive, que realizo nos cursos, que tem tido essas pessoas, mas eu sinto falta de professores universitários nessa busca também, né? Ou seja, a pessoa com deficiência chega ao ensino superior, mas encontra um corpo docente que, como a Carolina Teixeira falou, muitas vezes não é aberto mentalmente de suas convenções normativas para entender esse aluno com deficiência. Então, esse jovem, essa pessoa com deficiência pode até ter passado por uma educação em uma escola, vamos supor que é uma escola que a diretora faz rodas de conversa, super ativa socialmente, tem um compromisso social e consegue trazer, que a gente tem bons exemplos de escolas públicas aí, temos as escolas bilíngues também, públicas, né, tem a Ellen Keller, a Annie Sullivan aqui em São Paulo, pode ser, passou por essas escolas. E aí chega no ensino superior e esse tratamento que era tido de abertura, esse trabalho com a sociedade que é feito pela escola, pelo chão da escola mesmo, que é feito com toda a comunidade, ele se perde no ensino superior. Então, eu realmente me pergunto, onde estão esses professores acadêmicos e do ensino superior, que beleza, o aluno chegou, mas onde eles estão buscando formas, métodos de acolher esse aluno dentro do ensino
superior, de entender que vai ter em algum momento, né, a depender da deficiência desse aluno, uma questão dele não poder ir à aula determinado dia, seja por uma questão de dor crônica, seja por uma questão de que ele não vai conseguir permanecer na sua cadeira por muito tempo, por uma aula muito longa, né? A gente tem diversas questões e que deixam de ser pensadas no ensino superior. Então, a gente chega, aí olha que bonita a nossa vitrine de pessoas, de alunos com deficiência, a nossa vitrine de trabalhadores, que daí isso influencia o mercado de trabalho, né, com deficiência. Mas como essas pessoas estão permanecendo nos seus trabalhos e no ensino superior? Quais são as políticas que estão sendo feitas, as metodologias no ensino superior que garantem essa permanência, né? Talvez essa conversa aqui seja o início delas, né? Porque é quebrando essas barreiras atitudinais que a gente vira chavinhas. Mas é preciso esse compromisso das pessoas sem deficiência em ser aliados, né? Não é fazer... Tem a Karen Montija, que é uma pesquisadora de acessibilidade, que ela tem uma frase, e ela ganhou meu respeito por isso, que é: não faça para. Eu não faço para a pessoa com deficiência, eu sou aliada. Eu faço com a pessoa com deficiência, é chamar junto, é fazer junto, né? Porque já passamos, né? A gente está em 2022, já passou da era da gente pensar, não temos profissionais com deficiência para estar aqui lecionando ou para estar aqui falando sobre isso. Não, nós temos profissionais, nós estamos aí, né? Então, acho que passa por tudo isso, desde a educação básica até uma percepção do ensino superior de, opa, as cotas já aconteceram e a gente tem que parar para analisar esse fenômeno de o que é a permanência desses alunos, desses educandes, nas universidades, nas faculdades, no ensino superior, e como a gente tem acolhido, como a gente tem feito, garantido essa permanência, que isso se perde. Bem legal, é muito importante essa reflexão, ainda mais pensando... Estamos em processo de mudança e que muito do social vai ser revisto, e essa questão atitudinal, ela muitas vezes passa despercebida, ainda mais no quesito superior, porque existe uma preocupação que ela tem crescido com a criança e com o adolescente com deficiência. Já com o adulto, há uma negligência. Isso é, assim, bem marcante, né? É isso que você falou, que a Desirê falou, de que você termina a escola e você fica meio à mercê do que vai te acontecer. Tem um diálogo de como vai acontecer, que é isso, é uma barreira atitudinal que pode ser muitas vezes tratada no diálogo, né? Coisas que, se não forem conversadas e repensadas, passam por despercebidas, como, não sei, um simples horário, horas de aula, um passeio, de repente, as próprias horas complementares que você tem que efetuar, como o aluno universitário vai fazer isso, de que forma ele consegue cumprir aquele mesmo número de aulas que uma pessoa normativa consegue, como é a disposição disso. Muito legal o papo. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, se vocês quiserem aprofundar. A gente tem que partir do princípio que o ensino básico, o ensino médio e o ensino acadêmico, eles são estruturados num padrão normativo, né? Eu nem gosto muito dessa palavra normativo, porque a gente tem tentado trabalhar numa perspectiva decolonial, né? De tentar não conceituar tanto o que são essas experiências do corpo, né? Eu estou na universidade, num curso de dança, eu trabalho com o corpo a vida toda. E as questões do corpo, elas sempre foram muito silenciadas, né? E sempre voltadas muito para uma visão do que é o pensamento europeu sobre o corpo, né, a começar. Então, o dilema não é nem pensar mais numa questão relacionada só à deficiência como um todo, mas há uma construção de pensamento, que é uma ciência, né, porque estamos imersos num projeto que é científico, que é muito fora da nossa realidade, né, enquanto América Latina, enquanto todos os elementos que nos constroem como corpos aqui, nesse lugar. Então, consequentemente, isso tem influenciado a educação e a formação desses professores que vão trabalhar com essas crianças, com esses adolescentes e com esses jovens universitários. E muitas vezes, num país desigual como o Brasil, a tragédia que é entrar na universidade, sendo um aluno de periferia, enfim, que não se reconhece nos processos de construção das novas nomenclaturas, das novas teorias, que tem que fazer primeiro um movimento corporal para tentar se incluir nesse lugar, né? E aí eu estou falando de jovens de periferia com ou sem deficiência, enfim, como você se localizar dentro dessa estrutura que nunca foi para você. Nós temos uma relação com a educação no Brasil que o aluno não se sente parte dela,
são poucas as escolas, né? São poucos os professores, os centros de educação que conseguem essa fação. Então, eu acredito que esse movimento que começa a surgir hoje, né, de mudar o pensamento numa perspectiva do que é o decolonial, né, que é o decolonial que lê, mas não mais para repetir o que leu, mas para interpretar a partir da sua própria existência, né, da sua própria presença latino-americana, enfim, brasileira, nordestina, o que seja, porque também nós vivemos num país que é completamente diferente, né? Ser uma pessoa com deficiência no sertão não é a mesma coisa que ser uma pessoa com deficiência no centro de São Paulo. As questões talvez se cruzem pelos preconceitos e pelas desigualdades, mas há um campo da surrealidade, e eu digo isso porque eu trabalho aqui em Zona da Mata, em sertão, em escolas que ainda são em palhoças, né, em áreas rurais com muita precariedade, onde as pessoas não se reconhecem como existência. Chega a ser até um processo elitizado, pensar corpo. As pessoas não estão conseguindo se perceber nem como existentes, né? Então, eu tenho procurado discutir muito isso dentro da universidade, até me desvinculando de certos estereótipos também, que nos demarcaram, né? Como esses corpos que estão ainda pedindo licença, né? Se justificando, reforçando. Então, é só para complementar mesmo, que eu acho que o caminho da educação agora é meio também que assumir muito da nossa responsabilidade, do que nós construímos até aqui, mas também jogar essa responsabilidade para que a sociedade pense, né? Ela precisa se refletir e se posicionar também, né? Como a Desirê falou, né? Somar junto com as pessoas, né? Então, por isso que hoje eu gosto muito de falar de deficiência para o grande público, né? E não mais, na verdade, acho que nunca falei, não para um grupo específico, mas pensar a questão como uma área de conhecimento que é para todo mundo, que precisa ser pensada por todo mundo, né? Por toda a sociedade. A questão, a gente já coloca na terminologia que a gente busca, né, pessoa com deficiência, que é justamente o pezinho ali, que é para lembrar que a gente é pessoa, e pessoa está passível de ser atravessada por todas essas interseccionalidades. E mesmo aqui em São Paulo, a gente não precisa ir muito longe, é só a gente ir lá para Guaianazes, é só a gente ir para a cidade de Tiradentes, que a gente vê nas periferias o quão as pessoas com deficiências e as pessoas com deficiência são atravessadas por outras questões, tanto a questão de se identificar dentro da parte LGBTQIA, APN+, até, enfim, dentro de todas as coisas que pode atravessar uma pessoa, né? Seja uma pessoa com deficiência que é preta, seja uma pessoa com deficiência que é imigrante, seja uma pessoa com deficiência amarela, da militância marrom, né? Dentro do espectro da identidade marrom, indígena. Então, hoje a gente consegue acessar um pouquinho mais essas pessoas por conta da internet também, que a gente consegue. O próprio coletivo feminista Helen Keller, ele se moldou em 2018 por conta de uma necessidade da gente se encontrar mulheres feministas que buscam lutar por seus direitos juntas, né? E esse território que é o online, que também pode ser habitado por nós, pode ser habitado por manas que estão lá no interiorzão, mas que conseguem estar online de algum jeito, conversando e falando, mas que não poderiam, sei lá, aquelas questões de ir para a rua. Não poderia porque não tem o movimento de pessoas para baixo, não poderia porque a sua questão de deslocamento é outra. Então, a gente pensar que hoje tem alternativas para chegar até nós. E não é só esperar a gente chegar, mas tem uma questão tanto na arte quanto na educação, mas muito mais na arte, que é a questão da preocupação de formar público deficiente, de formar público com deficiência. Porque tanto na educação eu entendo as questões estruturais todas, entendo também, inclusive, que metodologias teriam que ser modificadas, tanto para a galera neurodiversa aqui, hoje vem sendo mais olhada, quanto para outras questões de déficits, quanto para as questões de Libras, inclusive, de ter ou não a Libras como primeira língua. Então, são diversas questões que a nossa estrutura de ensino poderia modificar. E poderia modificar como? Iniciando, virando uma chavinha mesmo de entendimento do que é a pessoa com deficiência. Isso já ajudaria, assim, já seria um grande passo. Mas a gente sabe que essa também é a parte mais difícil, porque tudo está enraizado na gente, né? Todo o capacitismo estrutural, essa ideia eurocêntrica mesmo que a Carolina tem trazido, está enraizado, né, nesse país que foi colonizado e que a gente tem ainda pessoas que, enfim,
engrandecem o imperialismo, inclusive, né? Voltando para o ponto, tem essa questão também de nas artes, né, em diversos lugares que eu trabalhei como educadora, que é, mas essas pessoas não vêm até a gente, então para que a gente vai colocar libras? Então para que a gente vai arrumar o elevador? É que eles não vêm, né? Mas por que não vêm? Por que a gente não está chegando nos lugares? E é aí que a gente precisa mesmo dessa contribuição e dessa aliança de todo mundo entender que o assunto da acessibilidade, e eu vou falar acessibilidades no plural, no caso, é de todo mundo, porque a gente está querendo que todo mundo acesse, todo mundo esteja frequentando e tendo acesso aos discursos e aos diálogos que queira, que tenha liberdade de escolha para estar ali. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, eu preciso ir até, né? Então, falta também um movimento dos espaços. Por exemplo, eu estou dentro agora numa área de acessibilidades, dentro do programa vocacional, que é um programa, o nome é ruim, mas que é um programa de iniciação artística da cidade de São Paulo. Pessoas com deficiência da periferia de São Paulo não sabem o que é esse programa. Começaram a entender agora. A comunidade surda está começando a entrar agora, né? Mas o edital não é acessível. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência conseguiu aprovar uma rúbrica para ter verba, para a gente conseguir acessibilizar editais. Mas essa rúbrica, até agora, né, nenhum edital foi acessível. Então, a gente tem, né, como dentro da educação, beleza, a gente chega ao ensino superior, vou pensar passos. Depois do ensino superior, a gente quer o quê? Trabalhar com a nossa área também, né? Ou a gente quer fazer tem gente que quer continuar na vida acadêmica, que é uma opção, e tem gente que quer seguir trabalhando ali como artista. E aí o que a Carolina falou no início, ser artista já é difícil, ser artista educador no Brasil já é difícil, e ser artista educador e com deficiência é mais difícil ainda, gente. Porque a gente chega, não tem editais acessíveis, é tudo dentro de uma lógica eurocêntrica, normativa, bípede, onde tem um horário X, Y, Z para você terminar uma prova de lógica, e essa lógica é baseada no quê? É lógica de pessoas padrão, dentro do padrão eurocêntrico, como que é aplicada essa prova, essa metodologia. A gente vê hoje empresas que fazem testes de lógica, um monte de gente com deficiência que vai ficando para trás, mas ao mesmo tempo trabalhos que são com menores salários e estão lá abertos para vagas de pessoas com deficiência, esses conseguem, mas cargos maiores já não conseguem, editais já não conseguem. Então a gente tem que pensar também, é uma frase que eu até estava compartilhando hoje, conversando com as amigas, que é luta anticapacitista. Sem a consciência de classe, sem o compromisso social, é Teleton. A gente está ali fazendo quase que um tokenismo de falar, olha que bonito aqui, as pessoas com deficiência estão aqui na minha empresa, ou estão aqui na graduação, no ensino superior, ou estão aqui nesse teatro, mas teatro não tem um camarim acessível, essa pessoa ganhou um cachê para estar ali, essa pessoa foi, porque também tem essa, né? Mas aí você tem visibilidade, que isso acontece com todo artista, mas com artista com deficiência ainda acontece mais. Vem falar de acessibilidade aqui, mas é que eles precisam e tal, mas a gente precisa ter o pão na mesa também. Então a gente vincular a luta anticapacitista com uma questão de classe, isso permeia tudo, na educação quanto nas artes. São Paulo, a capital de mais grana que tem aqui no Brasil, não é uma movimentação de dinheiro, porque quando a gente fala de ferramenta assistiva, de acessibilidade, a gente também está falando de grana, a gente também está falando de investimento, e a gente não tem, né? Vai nos centros culturais, a gente tem o CCJ, que não tem, há 5 anos o elevador está quebrado e tem uma super escadaria para acessar. A gente vai em diversos espaços que até tem o lugar da pessoa com deficiência ali, o acesso à plateia, mas não entende a pessoa com deficiência como artista e produtora de cultura, porque o palco não é acessível, porque o camarim não é acessível. A gente tem aqui a Mona Ricumbi, que é uma super artista e que ela denuncia diversas vezes, já denunciou formas de como o palco é montado, quando a cadeira de rodas engancha nos cabos que não são montados de forma adequada, para ela poder estar ali, para ela poder permanecer no palco. Ou seja, para o artista com deficiência chegar no ensino superior na arte e cultura já é difícil, ainda permanecer no palco. Acho que o palco é uma grande metáfora da nossa luta. E voltando para a Mona Ricumbi, o processo de inclusão de acessibilidades, ela faz uma metáfora muito bonita com a dança. Não é me chamar para festa, é me convidar para dançar. Então, tem que estar na festa, mas tem que estar, você me convide para dançar também, para estar junto nela. E eu acho que eu acredito muito que isso parte de um compromisso, quem sabe agora, com o novo governo, a gente consiga o Ministério da Educação melhor, o Ministério da Cultura, que realmente tem um compromisso de voltar a fomentar processos educativos que desconstruam
essa visão do que da pessoa com deficiência vinculada ao doente, ao incapaz, ao que não produz, para que a gente possa ser reconhecido nesses espaços como trabalhadores contribuintes também, porque dentro da sociedade capitalista, a gente tem que produzir, tem que contribuir. Acho que a gente não contribui, mas a gente contribui sim. Queria agradecer. Muito bom ver a energia de Desi, assim, encantada, gente. Nossa, a energia assim, que eu às vezes acho que eu já estou em fim de carreira. Eu, às vezes, fico me debatendo com esse dilema, né? Ser artista e ser educador, né? E o que é que se pode ser realmente, né? Entre os dois, e nessa situação impossível. Mas eu acredito que as estruturas estão começando a se colocar à disposição, né, de uma certa mudança, né, está aí Adelardo, com o projeto de vocês também se colocando. Claro que, às vezes, eu me deparo com alguns projetos, né, de estruturas tradicionais de arte no Brasil, em que eu vejo que se tenta fazer uma política mais inclusiva, mas, às vezes, me parece que é muito mais um espaço para concessão de oportunidades, né, um marketing social um tanto superficial, só para dizer que está sendo feito, né? Até a questão dos editais específicos, às vezes me incomoda um pouco pela forma como isso ainda é colocado, né? Legitimada essa especificidade, e às vezes me incomoda muito, porque ela deslegitima, muitas vezes, fazeres que já estão há décadas existindo, né? Quando isso pode ser pensado muito mais como uma política de formação cultural e artista, para pessoas com deficiência que estão começando a entrar no mercado da arte, ou enfim, mas para uma pessoa, por exemplo, como eu, que já tem quase 30 anos de carreira, um edital específico é um outro lugar, né? Vai colocar o meu trabalho já numa outra dimensão, que já não é mais, porque eu já vejo a deficiência já como parte do que eu sou. Então, não é uma questão mais ser artista com deficiência, ser a própria deficiência, né? E torná-la um projeto político de vida, que é o mantra que tem sido repetido há anos, né, nos meus trabalhos. Até a história do DEF, né, como o DEF cresceu, o DEF tomou essa proporção mundial, né, uma gíria que surgiu aqui, de um grupo pequeno do Rio Grande do Norte, e tomou conta do mundo todo, né? Então, eu acredito nisso, nessas potências marginais também que surgem, que vão levando a gente para mover a caixa mesmo, né? A caixa com essa insistência mesmo, de acreditar nesse lugar como uma experiência mesmo estética e política, né? Acima de tudo. E é isso, e agradecer a vocês pelo espaço, a dividir essa fala com a Desirê, com essa força que ela traz. E muito grata, mais uma vez. Nossa, eu que agradeço, gente. Nossa, Carolina, uma honra estar aqui, enfim, contigo. E a convite da Stephanie também, Flávia, da Delarte. Acho que é isso, assim, realmente esse processo que a gente está aqui, eu vejo como uma micropolítica que vai ajudando na macro a se modificar. Porque quando a gente fala que a estrutura é capacitista, a estrutura, ela também é feita de pessoas, né? E aí a gente vai virando a chavinha de uma aqui, de outra ali, e aí essa estrutura começa a ceder um pouco, né, para a gente. Então, é isso, né, eu agradeço, eu como produtora, eu sou bordadeira, eu queria até falo, nossa, eu queria estar podendo me dedicar mais aos meus bordados, tá? Mas a militância me tomou um tempo que agora eu estou necessária na militância. Aí eu fico, nossa, quando a gente tem que ficar revezando ali esse fronte também. Então, é o que eu comento com as amigas da Ellen Keller, acaba não sendo uma escolha, né, porque a gente, como Stella Lafone diz, né, nós somos corpos intrusos também, então a gente vai num lugar, a gente fica meio intruso, a gente causa, a gente incomoda de alguma forma, só por a gente ser a gente, ou como corpo política mesmo também, como o DJ Mombassa também, abrindo esses leques. Então, eu acho que eu nem tô com tanta energia, com tanta força, mas acho que é uma coisa assim que a gente vai
puxando, sabe? Acho que estar em coletivo, estar vendo pessoas aliadas se movimentando para, não, eu vou puxar essa pessoa para cá também, eu vou puxar ela para ela poder falar também. E é isso, não é só representatividade também, mas é poder ver representatividades com responsabilidade social, com compromisso mesmo social, de eu vou puxar aqui também. Isso que fortalece, né? E aí eu queria finalizar a minha fala com uma coisa que a gente, né, nós do Ellen Keller, a gente chegou junto com a Redim a entregar, né, inclusive para o nosso futuro presidente, uma carta de compromisso, e onde também a gente coloca um eixo que eu acho que é muito importante, que é um eixo trazido historicamente pelas mulheres com deficiência, que é a ética do cuidado, mas a ética do cuidado como responsabilidade do Estado, né, como responsabilidade da máquina estatal ali, porque se a gente não tem esse compromisso com a ética do cuidado, e a ética do cuidado inclui uma autonomia de escolha para quem é cuidado, né, se a gente não tem esse compromisso, o cuidado vai sempre sendo relegado a mulheres, e geralmente a mulheres pretas, a mulheres pobres, a mulheres, enfim, a gente vai interseccionando aí várias coisas. E dentro desse entendimento de ética do cuidado, é importante a gente pensar um termo, assim, que eu acho fundamental, só para encerrar mesmo a minha fala, mas para a gente quebrar com um mito que hierarquiza as nossas vidas, que hierarquiza as pessoas com deficiência, que hierarquiza pessoas que dependem de algo ou de alguém como seres menores, né? E isso é o que contribui para uma sociedade capacitista, né? E eu acho que a gente entendendo esse termo, que é interdependência, a gente consegue chegar um pouquinho mais adiante para virar chavinhas. Então, vou ler um trechinho que é da Lauriane Lima, que está escrito no Guia do Coletivo Feminista Ellen Keller, de Mulheres com Deficiência, está em PDF, inclusive, público, para todo mundo. E eu vou ler esse trechinho, que é curto. Embora seja difundido o mito do sujeito independente nas sociedades modernas e capitalistas, nunca somos completamente independentes. A invenção do sujeito independente é uma criação do capitalismo. Repensar o cuidado nos obriga a abandonar a ideia de algo individual, restrito ao sujeito. Assim, é necessário rediscutir o termo e o conceito de dependência quando se trata de pessoas com deficiência. Ao invés de atribuirmos um caráter negativo, devemos pensar que para algumas pessoas a vida só será possível se houver uma rede de apoio. E não é só algumas pessoas, né? A gente pensa numa teoria político-feminista do cuidado, da Ilse Zirbel, e a gente percebe que a gente depende desde o momento que a gente nasce, né? Só que o capitalismo sanou algumas dependências de algumas pessoas, né? Então, as pessoas sem deficiência, sem nenhuma questão de deslocamento, pode pensar que ela chega em casa, ela não tem nada para comer, mas o capitalismo já sanou essa dependência dela, porque ela pode ligar e pedir essa comida, né? Então, isso foi sanado para essas pessoas, né? Então, tem diversos, eu não vou ter tempo, eu preciso da minha casa limpa. E aí o capitalismo, ele sana isso e hierarquiza algumas pessoas, porque vai ter uma pessoa que vai limpar para essa pessoa. E eu falo capitalismo porque depende do poder aquisitivo. Então, se a gente pensar que todo mundo depende de algo ou de alguém, a gente para de hierarquizar corpos e vivências, né? Então, a gente, pessoas com deficiência, como qualquer outra pessoa, dependemos de algo ou de alguém, só que nossas dependências são diferentes, né? Então, a gente entendendo isso, a gente se coloca um pouquinho mais como igual ali, assim, no entendimento de não somos inferiores, somos capazes, sim, de estarmos aqui, e aí a gente passa a entender as especificidades de cada uma, especificidades de necessidade, né? Não de você é especial, isso a gente deixa para lá. Mas é isso, eu queria agradecer imenso a oportunidade de trocar ideia e estamos aí à disposição mesmo para trocar. Valeu demais. Obrigada, Carolina. Obrigada, Desirê. Obrigada, Flávia. Obrigada, Delarte. Essa foi o espaço de diálogo da Semana de Arte. Até a próxima.